A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, nos versículos de 1 a 32. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e ao povo. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém. O rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, vou parar aqui um pouquinho. Então, o último vídeo ainda havia o contraste ou o hiato, o vácuo, o espaço entre a profecia e o cumprimento da profecia, entre os falsos profetas e Jeremias, o profeta de Deus, porta-voz de Deus, boca de Deus. Como nós não estamos seguindo ipsis literis todos os capítulos, nós estamos seguindo os destaques que o meu pai fez na sua Bíblia resgatada. Isso eu tenho deixado claro. Então a gente deu um pulo, vamos dizer assim, né? Na narrativa, na história. Agora, o cativeiro já aconteceu. Nabucodonosor já invadiu Jerusalém, já invadiu Judá. O rei já está preso. As profecias graves, dolorosas, desagradáveis já se cumpriram. E o que sobrou? Sobrou dor, vergonha, castigo, prisão. Então, tu entende agora tudo o que aconteceu. Tudo ocorreu. Houve um lapso de tempo, sim, porque Deus manda a profecia. E às vezes demora um dia, um ano, uma década, 100 anos. Para Deus não importa, porque um dia é como 1000 anos para Deus. O que Deus quer é saber quem vai confiar, quem vai reconhecer e quem vai esperar o cumprimento da profecia. Vamos ver o que Jeremias disse? Claro, boca de Deus. 4. Assim diz o Senhor. Vocês já estão sabendo muito bem o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, era esperança? Era paz? Vai correr tudo bem? Deus é amor? Deus é misericordioso? Não, não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Todos vão se salvar. Foi isso que aconteceu, gente? Vocês que estão acompanhando. Não. Jerusalém foi tomada, Judá foi tomada. Os reis, o povo, vocês viram? Os anciãos, os sacerdotes, os profetas. Ninguém escapou. Claro, Jeremias sim, mas aí eu já tô dando spoiler. Vamos lá. Exilados. Exilados. O que quer dizer? Quando tu tá no teu povo, tá na tua nação, na tua cidade, na tua cultura, né? E tu é obrigado a ir para outro lugar, um lugar que tu não quer ir. Tu é deportado, tu é
levado cativo, prisioneiro, tu é obrigado de uma forma compulsória, certo? Isso que está dizendo, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. O que quer dizer isso? Vai começar a vir falsa profecia de novo. Não, isso aí vai dar tudo certo. Daqui a pouco vai vir um outro rei, vai derrubar esse império. Vocês vão ser libertos, vocês vão ser salvos. Não. Olha o que está dizendo. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Quer dizer, vocês vão ficar muito tempo aí. Não vai ser um ano. Não vai ser uma década. Vai ser muitos e muitos dias, meses, anos. Vocês vão ter que construir casa, não vão ter que ficar em tenda, barraca, puxadinho, na casa de ninguém. Vocês vão ter que construir casa e morar nela, plantar pomares e comer o seu fruto. Quer dizer, vai passar um tempo, vai ter um processo aí. É muito tempo para tu plantar um pomar e tu comer o fruto. Eu lembro quando eu era criança, eu dizia assim, essa laranjeira foi teu avô que plantou. Aí tu pensa, quantos anos para plantar? Quantos anos para dar a laranja? Aí ele plantou, aí os filhos, para chegar os netos a comerem as laranjas. Entende? Vai transcorrer um tempo. Vai ser muito tempo de exílio. Vai ser muito tempo de cativeiro. Vai ser muito tempo longe de Jerusalém. Longe de Judá. Casem e tenham filhos e filhas. Não fique esperando, não. Porque não vai passar. Não vai ser rápido. Vai dar tempo de vocês casarem, terem filhos e terem filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Então, para que o povo continue, para que as gerações se perpetuem, para que não aconteça o que aconteceu com Israel, que as tribos se misturaram, que deu aquela confusão toda. Esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Lembra no Egito? Mesma coisa. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Isso me lembra a menininha aquela que falou para Naamã que se ele tivesse em Israel ele seria curado da lepra. Ela estava cativa, ela era escrava, mas o coração dela não era. Ela era de Deus, aquela menina. E daí ela falou para o seu Senhor, e ele foi buscar o profeta Eliseu, lembra da história? E foi curado. A gente viu até, a gente estudou. Só que o que me veio na mente? De que mesmo quando tu tá num lugar assim, tu tem que orar pela paz. Olha o que diz, ó. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então, a menininha na bondade, na pureza do coração, ela queria o bem daquele que era o seu Senhor. Ela não queria o mal dele, porque na paz do outro tu tem paz. No bem que tu deseja pro outro, tu tem bem. No amor, na tua fidelidade a Deus. Às vezes a gente tem líderes, às vezes a gente tem chefes, patrões, superiores a nós, que não são corretos. Mas a gente ora, a gente abençoa e Deus nos protege. Deus cria um campo ao nosso redor, uma redoma, um guarda-chuva, uma proteção, um muro. E aquele mal não nos atinge, porque a gente está abençoando. Então, não é para amaldiçoar a terra. Sabemos de histórias terríveis aqui no Brasil, de príncipes e princesas que vieram para cá como escravos. Eles eram príncipes e princesas no seu país, e aqui foram escravos, escravizados, maltratados, tudo de ruim, não vou nem falar.
E eles amaldiçoaram a terra. E eles amaldiçoavam, eles odiavam. E nós sabemos que isso dá uma legalidade para o mundo espiritual. E sabemos que lidamos até hoje com isso. Com pragas, maldições, sangue derramado, coisas ruins. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que não é para fazer assim. Não é para fazer assim. Porque foi Deus que mandou eles para o exílio. Foi Deus que deportou eles. Foi Deus que separou aquele povo, aquela nação, aquele império para ser juízo na vida de Jerusalém e de Judá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque já ia começar tudo de novo. Ia começar a dizer, não, daqui a pouco vai dar tudo certo, daqui a pouco nós vamos voltar, nós vamos ser felizes, não se apeguem, não sei o quê. Só que não é a mensagem em si. Um vai dizer assim, vai dar tudo errado e pode ser mentira. O outro vai dizer, vai dar tudo certo e também pode ser mentira. A questão é que Deus pode falar através do profeta ou não. Então, tá ficando assim, claro, ó, não deixem enganar. Não se deixem enganar pelos falsos profetas. Não se deixem enganar pelos adivinhos, por aqueles que ficam sonhando, dizendo que isso e aquilo vai acontecer. Não acreditem nessas mentiras. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Tu só quer ouvir aquilo que te faz bem. Tu quer ouvir uma palavra que te diz que vai dar tudo certo. Mas a Bíblia é cheia de palavras que nos confrontam. E as pessoas não querem as profecias, elas só querem as promessas. Só querem as bênçãos. Não querem as advertências, as correções, as repreensões. 9. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. No outro vídeo, Deus disse, eu não enviei. Essa palavra que eles estão falando é mentira. Falem a minha palavra, falem a verdade, falem o que eu disse para vocês falar. E eles falavam mentiras. Então aqui Deus está repetindo, ó. Eu não os enviei. O que eles falam é mentira, é falso, é engano, é sonho. 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, o 5 diz, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto. Por quê? Porque irá transcorrer 70 anos de cativeiro. E foi exatamente o que aconteceu. E 70 anos são praticamente 2 gerações. Porque se a gente pensa, né, que a cada 20, 30 anos é uma geração, ou a cada 40 anos, se a gente for levar em conta, por exemplo, Moisés, né, 120 anos, 3 vezes, lembra que a gente estudou isso? Então, 70 anos são praticamente 2 gerações, 35 anos. É pai, é filho, é neto, é bisneto, é árvore, é fruto, é semente, entende? O tempo vai passar e eles vão estar no cativeiro, no exílio, afastados do templo, porque ele já não existe, afastados de Jerusalém, afastados de Judá, afastados da sua terra, da sua língua, da sua cultura, da sua fé, de todas as suas referências, e estarão cativos na Babilônia. Aí depois de 70 anos, Deus vai levá-los de volta. 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal,
para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse versículo é muito lindo, muito usado. Já me ergueu tantas vezes ao longo da vida. E eu desejo do fundo do meu coração que tu receba essa palavra, que os pensamentos de paz de Deus nos dão um futuro e uma esperança. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos e filhas, mas isso não quer dizer que antes de chegar a esse tempo, tu não tenha que viver o juízo, ou o castigo, ou a punição. Se tua obediência, se tua fidelidade, se tua santidade for uma realidade, tu vai usufruir das bênçãos. Mas se tu te perder, tu te desviar, tu pecar, tu desobedecer, tu for rebelde, saiba que o juízo de Deus vem. E foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém e de Judá. Só que Deus nos ama, sim. Deus não quer o nosso mal. Os pensamentos de Deus são de paz, são de bem. Ele quer nos dar um bom futuro, Ele quer nos salvar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos santificar, nos restaurar. Ele nos ama. Se nós que somos maus, nós sabemos dar boas dádivas, imagina o Pai Celestial. Mas Ele é justo, Ele é santo. Nós devemos temer ao nosso Deus, adorar, obedecer a sua palavra, andar diariamente na sua presença, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então transcorreu 70 anos, Deus perdoou, o castigo já acabou, o juízo já acabou, a punição já acabou, a disciplina já acabou. Então agora vai ter bênção, vai ter paz, vai ter bem. Vocês vão se aproximar de mim, vocês vão aprender a me amar, me respeitar, me obedecer, me servir, me adorar, me reverenciar e respeitar diante das outras nações. Vocês vão ser minha propriedade particular, meu povo escolhido, exclusivo, único, amado. E aí o que vai acontecer? Vocês vão se aproximar de mim e vocês vão orar a mim e Deus vai ouvir, porque é isso que Ele faz. Ele guarda a sua intimidade para aqueles que o temem. Deus quer intimidade, relacionamento. Ele não está preocupado com sacrifícios. Ele quer obediência. É isso que Deus quer. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Agora não é um sacerdote, não é um pastor, não é um profeta, não é um líder, não é o boi, não é o bezerro, não é o holocausto, não é o sacrifício, não é o sábado, não é isso, não é aquilo. Não, vocês vão orar a mim, vocês vão me buscar, vocês vão querer a minha presença, vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Vocês vão dar a mão para mim e eu vou guiar vocês. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O que Deus falou? Que nós deveríamos amá-lo acima de tudo e acima de todos. De todo o coração, de toda a mente, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. É isso que Deus quer. Se não for o primeiro lugar, nenhum outro lugar serve. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Havia uma promessa para Davi. Lembra do renovo de Davi? Lembra do remanescente fiel? A fidelidade de Deus, uma lâmpada que nunca se apagaria,
um povo que nunca seria destruído. Eu trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. O que está dizendo aqui? Já estava começando um movimento, vamos dizer assim, de falsos profetas lá. E aqui está bem claro, ó, que ele vai enviar espada. Quer dizer, vocês vão começar a aprontar de novo. Vai ter espada, vai ter fome, vai ter peste. Vocês vão ser como figos ruins, que de tão ruins ninguém vai poder comer. Por quê? Porque não bastava se assentar no trono de Davi. Tinha que ser fiel. E a gente viu isso. A gente viu. Salomão era filho de Davi. Era do trono de Davi. Foi escolhido por Deus para reinar. E o que ele fez? Se desviou. Seguiu e serviu outros deuses. E o que o filho de Salomão fez? Roubou. Então, a promessa era para Davi, mas era para quem seguisse a casa de Davi, os princípios, as virtudes, os valores de Davi. Não era simplesmente ter a genética, a linhagem, a descendência. Isso nós estudamos muito bem quando vimos os reis. E as pessoas muitas vezes acham que basta ter a coroa, ou basta estar numa posição de autoridade. E para Deus isso não significa nada. 18. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Então, fica tão claro assim, toda vez que Deus fala, eu é que estou fazendo isso. Não é Nabucodonosor. Não é a Babilônia. De novo, eles são instrumentos, eles são ferramentas. Eles são, como a gente diz, a bola da vez. Deus está usando dessa vez a Babilônia, mas usou a Assíria, usou o Egito, usou o Império Romano. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Ele estabelece e remove reis. Ele muda o tempo e as estações. Ele conhece o profundo e o escondido. E com Ele habita a luz. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Para Ele não tem surpresa nenhuma. Então, quem levou Jerusalém, Judá, cativo para a Babilônia foi Deus. Então, esse era o tempo do tratamento de Deus, da disciplina de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaseias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Então, aqui virou já um ditado, um provérbio. Por quê? Sempre tem aquele que não obedece, né?
Então, já tá sofrendo, já tá destruído, já tá acontecendo tudo. E aí ainda se levanta para mentir. Se levanta para enganar. Pois bem, e Deus veio com toda a sua ira, com todo o seu furor, com toda a sua cólera. E aí acabou virando um provérbio. Porque aquele se tornou uma régua. Aquilo ficou no alto, o que Deus fez. E aqui tá dizendo o que aconteceu. Foram assados no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então, Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E aí tu vê que o pecado do adultério e o pecado da falsa profecia, da mentira, do engano, estão no mesmo nível diante de Deus. Lembra quando a gente começou a estudar Jeremias, que a infidelidade, a traição, a prostituição, a impureza estava no mesmo nível da idolatria, da feitiçaria, das abominações espirituais, dos cultos, da adoração profana. 24. A Semaías de Neelão diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maazeias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, porque você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? É uma pergunta. Por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. O sacerdote Sofonia leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: mande dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor a respeito de Semaías de Neelão, visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado, e fez com que vocês confiassem em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Todos aqueles que usam da sua autoridade espiritual para disseminar mentiras serão punidos. Porque o inimigo, a antiga serpente, Satanás, o diabo, mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então, toda vez que um homem ou uma mulher se levanta para mentir, se levanta para enganar, ele está lembrando a Deus do diabo, de Satanás, que quer mentir, que quer enganar. E usa de artifícios, de artimanhas, de astúcia. No caso aqui, uma carta, autoridade. Faz todo, a gente diz, né, um mesh, uma confusão para convencer as pessoas. Eu fico lendo e vendo quão atual é isso. Como isso acontece. Como as pessoas mentem. Como as pessoas mentem, como as pessoas enganam e como as pessoas também se alimentam desse engano. Tem comichão, o espírito de engano. Igrejas, instituições, seitas, entidades que são baseadas em mentiras, que tu começa a ler a Bíblia e tu vê, tá, mas isso que eles estão ensinando tá errado. E as pessoas buscam, e as pessoas se unem a essas mentiras, seguem essas mentiras,
são seduzidas, manipuladas por essas mentiras. E o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se tu é de Deus, tu tá na verdade. E se tem mentira, não é de Deus. O que a gente aprende com mais um capítulo? Não é fácil, né? Assim diz o Senhor: eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu vos ouvirei se vocês orardes a mim. Se me buscardes de todo o coração, serei achado por vós e mudarei a vossa sorte. Nós devemos procurar a paz da cidade, do lugar, da família, do trabalho, de onde nós estamos. Devemos orar pela paz da cidade, da família, do trabalho, do lugar onde nós estamos. Porque na paz da cidade, da família, do lugar onde nós estamos, nós vamos ter paz. Nós devemos abençoar as pessoas que estão conosco, onde nós andarmos, nós devemos abençoar. Nós somos chamados para pacificar, para abençoar, para orar, para interceder, para ser bênção onde a gente estiver, onde a gente andar. E me chamou a atenção, muito sério, que a mentira, a idolatria, o engano, estava no mesmo pé do adultério, da impureza, da prostituição, da infidelidade. Que Deus não aceita o culto misto, a adoração mista, e também a impureza, a falta de caráter, a falta de honestidade, de integridade. Que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, e aí nós o encontraremos.